O efeito tamponamento da beta-alanina, ela é muito interessante e ela é até de certa forma, uma creatina que foi esquecida. Uma creatina cara. O que eu quero dizer com essa comparação? Eu quero dizer que a creatina, a maior parte de vocês sabe que é um suplemento muito honesto, muito verdadeiro, tem um custo bom, funciona. E a beta-alanina é nesse sentido, só que ela é um pouquinho mais cara. Não é mesmo, Floquitos? Muito bom, garotinho. O cachorro que toma beta-alanina porque aguenta todos os endurances de passeio todos os dias. Lindo, maravilhoso, branquinho como a beta-alanina deve ser. E me pinica todo durante a noite porque não importa o tamanho da cama, ele sempre deita do meu lado. Já clica no gostei, se inscreva no canal, pois a beta-alanina é o suplemento número 7 porque ele melhora a performance dos treinamentos e vai te ajudar com isso ser um suplemento para você ganhar massa muscular e perder gordura, obviamente, porque para ganhar massa muscular e perder gordura você tem que treinar para hipertrofia com qualidade. Logo, a beta-alanina é um excelente suplemento. Está no número 7 porque ela é um pouco caro, mas é realmente um suplemento muito bom. O nosso número 6 é a recomendação que eu mais deixo para os meus alunos. Quando me falam de suplementação, eu sempre falo multivitamínico. Por quê? Eu vou explicar. Pensa só no seguinte, vamos colocar que existe um tanto de dinheiro que você pode ganhar. Vamos dizer assim, que tem vários grupos. O grupo número 1, ele ganha até R$1.000. O grupo número 2 ganha de 1.000 a 3.000. O número 3 ganha de 5.000 a 10.000. Aí você fala, eu gosto mais desse grupo. Me identifiquei mais com ganhar mais dinheiro. Bom, então 5.000. Não, eu quero 10. Óbvio. Se é de 5 a 10, por que eu vou querer 5? Isso. Agora vamos falar assim, nível de vitamina B no corpo. De 0 a 10. Vamos colocar que o adequado é de 5 a 10. Se você tiver 5, tá bom, não tá? Não, mas 10 é melhor, Leandrão, porque aí eu vou ter mais qualidade, eu vou conseguir sintetizar melhor a proteína, o carboidrato, a gordura, não é mesmo? E isso, é exatamente isso. Logo, o multivitamínico não necessariamente é só para quem tem carência, é para quem quer buscar performance de vida. Então, diretamente, o multivitamínico vai fazer você ganhar massa muscular e perder gordura? Não. Só que, se tudo no seu organismo funcionar melhor, todas as reações enzimáticas, bioquímicas, os seus hormônios, se tudo isso funcionar melhor, e a vitamina participa basicamente de tudo, a vitamina, o mineral, enfim, o multivitamínico pode ir muito a favor. E é um suplemento muito barato. Não é propaganda não, mas eu da Growth. Custa ali, sei lá, R$30, tem 120 cápsulas, você vai tomar, pra gente que treina, toma umas 2, 3 no dia aí, que a gente tem um metabolismo mais acelerado, tem uma demanda maior, então 2, 3, Pô, show de bola, não vai ficar caro. Então o multivitamínico é bacana. Número 5, proteína em pó. Então, eu coloquei ela aqui no número 5, pessoal, mais para fazer uma menção honrosa, tá? Porque realmente, para você construir massa muscular, você precisa de proteína. Para você perder gordura, não é que você precisa de proteína, mas se você tem proteína na dieta é mais interessante, porque você vai conseguir fazer uma recuperação muscular boa, o seu aeróbico que também aumenta, na verdade o aeróbico aumenta muito mais a creatina fosfoquinase do que a própria musculação, a CPK, que é o dano muscular. Então a proteína em pó ela pode ser um excelente auxiliar, mas se você precisa disso na sua dieta, vamos assumir que você já consome frango legal, você gosta de comer frango, ovo, precisa de proteína em pó? Não precisa. Por isso que eu falei, é mais uma menção honrosa que a gente está falando de suplementos. E entre os suplementos analisados, a proteína em pó é muito bacana. Mas se você já bate a proteína na sua dieta, não precisa. Suplemento número 4, melatonina. Por que eu coloquei a melatonina aqui? Porque, pessoal, o sono, ele realmente cria coisas muito boas. A melatonina é um excelente antioxidante. Logo, se você produz uma melatonina legal, você vai dormir bem, você tem mais longevidade, você tem mais qualidade de vida. E, pessoal, vamos ser sinceros. Alguém aqui consegue treinar cansado? Leandrão, levanta a mão, cara. Eu no caso aí, mexeu comigo. Eu treino pesado porque, tudo bem, todo dia o resto da sua vida. Eu falei, até vou, se precisar, mas não é o melhor cenário, concorda comigo? Não é o treino de mais qualidade. Leandrão, durmo mal. Não, mas a minha dieta é impecável, sim. Mas quem dorme mal tem uma tendência maior a, por exemplo, ter uma disfunção de apetite. Logo, isso pode atrapalhar na sustentabilidade da dieta. A melatonina ela vem ao encontro de melhorar a sua performance de vida, assim como o multivitamínico. Então, novamente, vamos voltar lá de novo. Leandrão, durmo bem, não preciso de melatonina. Tudo bem, beleza, não precisa de melatonina. Eu também não preciso. Muito bem, se eu deitar eu durmo, no outro dia eu acordo bem. Agora, se eu consigo dormir mais profundamente com a melatonina, e isso torna o meu sono mais reparador, isso pode ser muito interessante para mim, para quem busca performance.
Porque se antes eu dormia 7 horas com uma qualidade boa e acordava bem, se eu dormir 7 horas com um sono mais profundo, eu vou acordar ainda melhor. Número 3, falando dela, obviamente, a creatina. Então a creatina, para quem quer ganhar massa muscular e perder gordura, se torna excelente porque influencia diretamente em performance, assim como a beta-alanina. O que acontece da creatina é que ela não vai influenciar tanto na perda de gordura corporal. Porém, quando você treina pesado, quando você vai mais além no seu treino de musculação, você consegue queimar mais calorias. Então, por um processo de dedução, né, de lógica, a creatina pode influenciar no ganho de massa muscular e automaticamente na perda de gordura corporal. Coisas importantes de você saber da creatina. Não se cicla. Por quê? Um ser humano médio vai carregar, mais ou menos falando, 170 gramas de creatina no seu corpo. Quando suplementa, isso vai para 220. Só que não é do dia para a noite, tá? Isso vai demorar mais ou menos umas 3 semanas. Logo, se você toma creatina um mês sim, um mês não adianta nada. Então você não cicla creatina. Faz mal para a saúde? Não, não faz mal nenhum. Cria vício? Nada. Tranquilo. Se você faz uma saturação, realmente, essa creatina sobe mais rápido. De 170 para 220 pode acontecer na metade do tempo. Mas, se você pensa em tomar creatina por 1 ano, você aumentar 1 semana de subir esse estoque não faz muito sentido. Então não compensa muito fazer saturação, a menos que, vou fazer um teste de aptidão física da Polícia Federal. Inclusive, até uma vez um polícia me parou, aí ele falou, você trabalha com o quê? Eu falei, com assessoria esportiva. E eu, que legal, cara, né? E como é que é isso aí? Eu passei o site e ele virou aluno. Eu falei, o primeiro enquadro que eu converti em venda. Cara, que nasceu para isso. Brincadeira, eu sou um péssimo vendedor. Na minha história da loja de suplemento ficou muito claro isso. Bom, logo se você vai fazer um teste de aptidão física, voltando aqui, você precisa subir muito rápido o seu estoque de creatina para melhorar um pouquinho da performance nesse dia que pode fazer diferença. Né, dali 2 semanas, então faz sentido você fazer a saturação. Se não, não. Mas, né, como eu disse, tem um vídeo tudo sobre creatina que vocês podem conferir aqui no canal. O número 2, portanto, vai ser o termogênico. Porque o termogênico, o que é termogênico? Né? Termo, calor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. Logo, ele acelera o metabolismo e faz você queimar mais gordura. Um pouquinho. Juntamente com a dieta e com o treino. Sempre. Ele também melhora o foco para você treinar. Logo, melhorando o foco para você treinar, você consegue mais intensidade nos treinos, mais intensidade nos aeróbicos e assim sucessivamente. Ele também reduz um pouco do apetite. E é por isso que ele ficou no número 2. Porque reduzindo um pouco do apetite, não é mesmo, Floquitos? Ah, falou de redução de apetite, o senhor se interessa? Ah, o cachorro que come tudo. Outro dia comeu toda a almofada. Nossa Senhora. Logo, se ele reduz um pouco do apetite, isso pode ir contra o objetivo do ganho de massa. Então ele ficou em segundo, Floquinhos. Meu amigo peludo, sabe o que ficou em primeiro? O pré-treino. Por que o pré-treino ele ficou depois, né, do termogênico e da creatina? Porque o termogênico, pessoal, ele foi um suplemento mais feito visando a perda de gordura corporal, certo? Agora, a creatina mais visando o ganho de massa muscular. O pré-treino, normalmente, o que ele tem? Ele tem estimulantes, que vão fazer papéis muito parecidos com o do termogênico, e normalmente ele tem a creatina também, que aí vai fazer, obviamente, o que a creatina faz. Se não fosse tudo, você também vai ter alguns aminoácidos, algumas coisinhas que podem melhorar muito pouquinho a performance do seu treino. Porém, pode ter algumas coisinhas lá que são interessantes. Alguns pré-treinos, esses de scoop maior como, Leandrão? Você já viu que tem alguns pré-treinos que você coloca assim 5 graminhas, o negócio vira 1 litro, você fica louco? Conhece, né? Também tem aqueles pré-treinos que são 30, 40 gramas do scoop, você toma também fica louco. Só que você fala, mas o que tem aí? Os dois deixam louco. Normalmente esse de scoop grande, ele vai ter muito mais nutrientes, então vai ter muito mais aminoácido, de repente tem um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, né? Normalmente ele é enriquecido com vitamina B, vai ter a beta-alanina, que eu falei lá no começo do vídeo, a creatina, o estimulante, o BCA, isoleucina, leucina e valina. Então o pré-treino ele é preparado justamente para isso. E ele também tem ação termogênica, ou seja, se você tem muita dificuldade para ganhar peso, o pré-treino pode ser uma péssima opção, porque ele vai acelerar seu metabolismo e reduzir o seu apetite. Porém, quando a gente está falando aqui de um suplemento híbrido, vamos colocar assim, porque aqui foi um vídeo híbrido, né? Ganhar massa muscular e perder gordura.
Logo, o pré-treino fica em primeiro lugar. Leandrão, quero entender mais do pré-treino. Beleza. Qual o melhor pré-treino? Como é que eu escolho? Scoop grande, scoop pequeno? Tudo isso eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar neste vídeo aqui, tá? Explicando tudo sobre os pré-treinos. E com isso você vai conseguir entender perfeitamente.